Olá pessoal, aqui é o professor Adair. Essa é a nossa primeira aula, Introdução às Técnicas Radiológicas, com Terminologia e Princípio de Formação de Imagens de Processamento. Nessa nossa primeira aula, nós vamos estar falando sobre a interação do feixe de radiação com o objeto, né? Os raios-x são produzidos e ao saírem do tubo são chamados de feixe primário, né? O feixe primário é filtrado e principalmente o raio-x de baixa energia. O feixe primário filtrado é direcionado para a região de interesse através dos colimadores, né? E o feixe de raio-x passa através do corpo do paciente e parte da radiação é absorvida, que chamamos de atenuação, né? A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente, sobre a atenuação. E desses feixes de radiação, né? Temos a radiação primária, radiação secundária. Que quando você faz um disparo no aparelho de raio-x, vai ter a radiação principal, o raio principal, primário, e também tem os secundários, né? Que as radiações que não trazem uma boa qualidade para a imagem radiográfica. Mas isso aí a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, tá? Temos aqui uma imagem. Imaginemos que num tubo de raio-x, tá vendo? Temos aqui o tubo de raio-x. Quando você acelera o cátodo, né, que acontece um disparo colide com o anodo, que acontece isso aqui, ó. Imaginamos aqui um triângulo. Então essa radiação vai abrindo, né? Mas o receptor está aqui. Podemos imaginar aqui o receptor. Mas você nota que vai ter um certo espalhamento de radiação, que é o feixe espalhado, tá? Que é o feixe primário. Ele é direcionado. Temos aqui um colimador, esse aqui, colimador, né, o diafragma, ele abre, ele fecha, né, conforme o seu interesse. E que ele vai ser captado aqui pelo receptor, essa radiação. As regiões do corpo que são mais densas atenuam mais os feixes raio-x do que as regiões menos densas, né? Por exemplo, o osso ele absorve mais raio-x do que o tecido mole. As principais interações da radiação com a matéria. Temos aqui este modelo aqui, né? O efeito fotoelétrico, né? Porque na interação da radiação com a matéria, nós temos o fotoelétrico, temos o efeito Compton e o efeito de produção de pares, né? Esse que é o efeito fotoelétrico. Creio que todos vocês já têm visto, né? Sobre a respeito da interação. Aqui a gente vai falar de uma forma mais resumida. No efeito fotoelétrico, a energia de um fóton incidente, né, for igual ou superior à energia de ligação de um elétron num átomo no meio, pode ocorrer uma transferência de energia do fóton ao elétron, consequente ejeção deste. Se você olhar aqui, ele bate, ele ejeta esse elétron, né? E o que? O fóton ele é o que? Absorvido. Quando o raio gama ele incide, né? Ele é completamente absorvido. Ele não é refletido, né? Mas ele ejeta um elétron que na eletrosfera. Temos aqui o efeito Compton, o elétron fotoincidente, tá vendo? Olha, ele vem, ele ejeta um elétron e o que acontece com o fóton? Ele é espalhado, né? Ele não é completamente absorvido quanto o efeito fotoelétron não. Nesse caso aqui ele é espalhado. E temos aqui a produção de pares, né? Aqui nesse modelo aqui de produção de pares, nessa situação a energia de fóton incide sobre o elétron, ou superior 2 vezes ou mais a energia
do elétron em repouso, e passa a ser possível que o fóton desapareça, criando um par de elétrons, pósitron, né? Então, quando ele vem, o fóton incide, ó, formou um elétron e o pósitron, né? Por isso que a gente chama de produção de pares. Atenuação. Atenuação é a perda gradual de intensidade de qualquer tipo de fluxo através do meio. Quando a radiação passa pela matéria, ocorre o que chamamos de atenuação. Nessa atenuação, a gente também pode falar que essa radiação eletromagnética ela consegue atravessar a matéria sólida, mas assim, à medida em que o feixe da radiação ele atravessa um determinado material, ele é atenuado, ou seja, a intensidade diminui, né? Conforme ele vai passando pelo objeto, vai perdendo energia, né? Então, que nos conceitos fundamentais da formação da imagem radiológica. Na realização de um exame radiológico, a partir da interação dos raios-x com a matéria, a última etapa da cadeia de obtenção de uma imagem radiográfica é o registro da imagem, né, da anatomia de interesse sobre o elemento sensível à radiação. Né? Então, nessa imagem anatômica, né, que será registrado no filme radiográfico. Né? O elemento sensor será o filme radiográfico. Ele está posicionado atrás do paciente, né, dentro de um acessório que chamamos de chassi, né? Ele é colocado em uma gaveta, porta-chassi ou sobre a mesa de exames, né? Então, o filme ele sempre vai estar ser colocado dentro desse chassi. Dentro do chassi, vocês vão ver mais na frente, o chassi ele contém um ecrã, né? Que é um objeto composto de fósforo, né? E o filme fica protegido dentro do chassi aí, porque ele é sensível à luz. O filme radiográfico é pouco sensível à radiação, sendo necessária a utilização de um outro material para detectar e registrar a imagem, né, que é formada pela radiação ao atravessar o paciente. Então, os melhores elementos de interação com a radiação são os fósforos, né? Por isso que o ecrã ele é um objeto produzido, utiliza-se o fósforo, né? Que converte as ondas eletromagnéticas em luz. Porém, os fósforos não têm capacidade de registrar a imagem por um longo período. Então, o ecrã é um acessório chamado tela intensificadora. Ela é composta de uma lâmina plástica recoberta com fósforo, é colocada na frente do filme para converter a radiação em luz. Assim, o filme deve ser protegido da luz para que não vele durante o manuseio, antes ou após o exame radiográfico. Se você pegar um chassi e abrir ele, apagar a luz do raio-x, se você emitir um disparo, você vai perceber que vai ter um velamento, uma luz será acesa. Então, dizendo aqui, se você apaga a luz da sala, né? Você apaga a luz e faz um disparo com o chassi aberto, vai ter uma luminosidade, um brilho dentro do chassi. Isso é possível ver, né, com a sala fechada. Falo isso que eu já fiz e deu super bem. Legal, temos a imagem. Tá aqui o chassi. Entendeu? Tá aqui um chassi. Ele tá fechado. Aqui, aqui ele tá de frente. Aqui é o verso. Aqui os negócios você abre ele, né? Aqui ele tá aberto. Essa parte branca todinha aqui é o ecrã. Aqui temos aqui um aparelho de raio-x, né? Tá aqui o mural book, né? O mural book, a mesa book, né? Tanto aqui no mural book tem uma gaveta aqui, que ampliando aqui temos aqui, tá? Você puxa essa gaveta onde o chassi é colocado. Aqui temos na mesa temos a gaveta também, se puxar aqui
essa imagem aqui, que é uma gaveta também, né? Creio que vocês, se não estudou, vai estudar, conhecer todos os acessórios do aparelho de raio-x, né? Estativa, ampola, colimador, tudinho. Tá? Isso aqui mesmo, só para vocês verem onde está a gaveta, né? Onde é colocado o chassi, né? Tanto no mural book quanto na mesa book. Aqui, ó. Mais de perto, né? O mural book, que ó, o filme já está aqui, ó. Esse preto aqui é o filme. Ele foi inserido dentro da gaveta. Aqui você empurra e fecha. O filme também pode ser usado sentado dentro do mural book. Tá aqui, o paciente no leito, né? Aqui, ó, o chassi aqui. Debaixo do paciente. Aqui nesse caso não está usando a grade onde a difusora. Porque não está no aparelho, né? Então não é possível. Tá aqui fazendo um raio-x do antebraço, né? Também tá. O chassi tá aqui, tá a mesa. E o chassi está sobre a mesa, né? E o paciente aqui, nesse caso também não está usando a gaveta. Mas você vê aqui a colimação, né? Onde está vendo a luz aqui, né? Esse aqui é a colimação. Aqui a linha aqui, ó, do raio central, né? Para alguns tipos de exame, o chassi pode ser posicionado em suportes verticais, né? Como eu já mostrei lá na figura, mural book, com a grade antidifusora, ou ainda sob o paciente radiografado em lasers, né? Também mostrei na figura. Formação da imagem. Os raios-x são uma forma de radiação ionizante, possuem energia suficiente para penetrar no tecido humano, interagindo com seus átomos, né? A imagem radiológica médica é formada a partir da atenuação na forma diferenciada das partes anatômicas distintas, né, do paciente que se precisa irradiar, né? Como assim? Atenuação de forma diferenciada, né? Como nós estamos falando, é a parte mole, temos aqui os nossos músculos, né? E tem a parte mais densa, que é os ossos, né? Então, assim, a atenuação ela forma de acordo com a densidade, né? Então, no osso, ela sofre uma maior atenuação, né? Tem uma maior perca de energia. A imagem latente. Quando o filme da radiação emerge no paciente, interage com os elementos sensíveis presentes no filme, ocorre um fenômeno físico que faz a estrutura física dos microcristais de aletas de prata do filme radiográfico ser modificada, formando o que se conhece como imagem latente, né? Então, assim, como seria essa imagem latente? Quando você radiografa, que o filme é queimado, né? Ele recebe essa radiação, ali já tem uma imagem, porém nós chamamos de imagem latente. Ela não é possível ver, tá? Só a partir do momento que ele passa todos os processos de revelação, aí sim que a imagem já é possível, que ela é totalmente registrada, né? Que tira todo essa parte dos microcristais, né, de prata, que aí você consegue formar a imagem anatômica, né? É possível ver. A visualização somente será possível pelo processo de revelação, que fará com que aqueles microcristais que foram sensibilizados sofram uma redução de maneira a se transformar em prata metálica enegrecida. É importante lembrar que a imagem já está formada, porém não pode ser visualizada, né? Por isso deve-se ter cuidado na sua manipulação, né? Então, assim, quando você radiografa, antes de você colocar no processo de revelação, tem muito cuidado, porque caso assim, vocês vão ver mais à frente que o filme ele tem uma composição gelatinosa, né? Então, assim, pode, muitas das vezes, deixa até as digitais, apresentar, você acaba assim, desenvolvendo na imagem alguns artefatos, né, que prejudicam a qualidade da imagem. Tá aqui a documentação da imagem radiográfica, né? Temos aqui um filme radiográfico. Essa aqui é a imagem de um filme, tá? A base do filme, tem um tom um azul claro, tá? Esse aqui, imaginemos aqui. Ele é dupla face, né? De um lado do outro, a mesma coisa. Primeiramente vai ter uma camada protetora, depois vem uma emulsão, depois vem uma camada adesiva, aí a base que é o filme, tá?
e no verso a mesma situação, uma dupla face, tanto de um lado, tanto do outro. Quando você coloca no chassi, é tanto que você não tem o lado, você pode qualquer lado, vai ser a mesma coisa. A composição de um filme radiográfico é composto por uma ou duas camadas de emissão fotográfica, né, unida de uma base, né, mais comum na radiologia médica, né, como tenho dito, é a dupla face. A camada protetora, que é a primeira camada, né, consiste em uma camada de gelatina transparente muito fina. Ela é aderida à superfície da emulsão fotográfica, cuja função é proteger a emulsão fotográfica. A emulsão fotográfica possui de 5 a 10 nanômetros, né, de espessura e é composta por uma mistura de gelatina fotográfica com uma suspensão de cristais de haleto de prata. A gelatina fotográfica ela tem como função é distribuir uniformemente e fixar os microcristais de haleto de prata na base, permitindo sua penetração, atuação de agentes químicos no processo de revelação. A base do filme ele é de poliéster, né, de cor azulada, homogeneamente transparente, flexível, com espessura uniforme de aproximadamente 180 nanômetros. A classificação do filme. O filme radiográfico pode ser classificado em função de sua sensibilidade ao aspecto de luz, né, e não cromatizado ou cromatizado. Não cromatizado ou cromatizado. O não cromatizado possui sensibilidade espectral limitada na faixa de ultravioleta azul, sendo a sensibilidade máxima no azul, né? Ele é mais sensível na cor azul. O cromatizado possui sensibilidade espectral na faixa de verde e amarelo, ortocromático, né? Ou infravermelho, pancromático. Densidade óptica do filme radiográfico corresponde ao grau de enegrecimento do filme radiográfico. Quanto maior o grau de enegrecimento, menor a quantidade de luz que atravessa a radiografia quando colocada na frente de um negatoscópio ou de um foco de luz, né? É o grau de densidade. Né? Negatoscópio, muitos já conhecem, ou já viu, né? Um aparelho que acende uma luz, onde coloca as imagens radiográficas para serem analisadas. Fatores que influenciam na imagem. Pode-se avaliar a imagem radiográfica a partir de 4 fatores, que é a densidade, né? Nós até falou anteriormente, densidade óptica, né? Detalhe, contraste, distorção. Tá? São 4 fatores importantíssimos na imagem radiográfica. Densidade. A densidade radiográfica ou densidade óptica pode ser descrita como o grau de enegrecimento da radiografia processada, né? Como já falamos. Fatores de controle. O fator primário de controle da densidade é a miliamperagem, né? MAS, né? Que controla a quantidade de raio-x emitida pelo tubo de raio-x durante uma exposição, tá? Então, a miliamperagem, ela que é responsável pela quantidade, né, de raios que o aparelho vai emitir, tá? É pela quantidade. Contraste é definido como a diferença de densidade em áreas adjacentes de uma radiografia ou outro receptor de imagem. Também pode ser definido como uma variação na densidade. A função do contraste é tornar mais visível os detalhes anatômicos, né, de uma radiografia. Né? Fatores de controle. O fator primário para o contraste é a alta tensão, né, o kV. O kV ele tem a capacidade de penetração. Então, a miliamperagem é a quantidade de raio-x. Já o kV se refere à capacidade de penetração, ou seja, o seu poder de penetração. Observação: deve ser usado o maior kV e menor MAS, que proporciona informações diagnósticas suficientes em cada exame radiográfico, reduzindo assim a exposição do paciente. Viu? O pessoal tem muito cuidado nisso, né? Nós precisamos aplicar, né, o que é o princípio de Alara, né? Nós temos que buscar a menor exposição possível ao paciente, né? E obtendo a melhor qualidade de imagem, tá? Então, para isso, a gente aumenta o maior kV e o menor MAS, que é o menor tempo de exposição. O detalhe.
Pode ser definido como nitidez de estruturas da radiografia, ausência de detalhe, é conhecido como borramento ou ausência de nitidez. Então, se perde detalhe, né? Normalmente por causa do borramento. O paciente movimenta, respira na hora, no momento errado, né? Fatores de controle. A radiografia ideal apresentará boa nitidez da imagem. O maior impedimento para a nitidez da imagem relacionada ao posicionamento é o movimento. Distorção. É definido como a representação errada do tamanho ou formato do objeto projetado em meio ao registro radiográfico. É lógico, pessoal, que a gente não consegue a imagem no tamanho exato, tá? Mas nós precisamos obter uma imagem mais próxima do tamanho real, viu? Porque o tamanho exato é muito difícil a gente conseguir, mas a gente tem que buscar Então, por isso, temos que evitar, né, essa distorção. Né? Por isso, assim, numa radiografia de tórax, né, PA, né, a distância é 180 centímetros, né? E o paciente bem próximo, né, do chassi, para que não tenha uma ampliação do coração. Observação. DFOF, a distância foco-filme. Aumento da DFOF diminui a distorção, aumentando assim a definição. DOF, né, distância objeto-filme, diminui a distância do objeto, diminui a distorção. O alinhamento do objeto, a distorção é diminuída também com o alinhamento correto do objeto, filme. E o raio central, o posicionamento correto reduz a distorção. Então, são essa observação que eu coloquei também, né? Quando devemos aproximar, distanciar o objeto, tá? Então, tudo isso influencia na qualidade da imagem, tá? Distância foco-filme, né? Igual eu estava falando aqui da radiografia de tórax PA, né? Então, se aplica, né, 180 centímetros, que é o tamanho, é a distância ideal, para que assim a gente consiga o mais próximo possível, né, do tamanho do, do, do da imagem ideal. Tamanho do ponto focal. DFOF, distância foco-filme. DOF, distância objeto-filme. O uso de menor ponto focal resulta em menor borramento geométrico, ou seja, uma imagem mais nítida e mais detalhada. Tá? Então, esses são os fatores que é muito importante tá sendo observado. Tudo isso no decorrer, quando você chegar não sei se, nas aulas práticas, no estágio, tudo isso vocês vão estar observando, né? E tanto com essa diferença, viu? Desse DFOF, DOF, da importância do alinhamento, do raio central. Então, tudo isso são fatores que nós temos que obter a melhor imagem radiográfica, para que assim não venha desenvolver um falso positivo, um positivo falso, né? Mas sim que tenhamos obtenhamos assim um diagnóstico favorável, entendeu? Assim, com a imagem, chegamos a uma imagem assim possível de um diagnóstico, né? Que às vezes usa muito, deixa o paciente expõe demais o paciente, né? Vem com as imagens escuras, então assim, fica mais difícil ser diagnosticada, porque é muito penetrado, até mesmo por um negatoscópio tem aquela dificuldade de obter a imagem. Tá? Mas se buscarmos termos esse como se diz, obter essa nitidez, né? Essa nuance, podemos dizer, que é a passagem do tom de cinza mais claro até o mais escuro, obtendo assim uma imagem assim bacana, né? De uma forma assim que não venha deixar nenhuma dúvida
na qualidade da imagem e assim também obtendo um bom diagnóstico. Tá? Tá aqui a nossa primeira aula, teremos mais aulas pela frente, tá? Na medida do possível estaremos aqui esclarecendo as dúvidas.